Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás lança sua 7ª corrida de rua, cujo tema será a defesa da justiça do trabalho. Casais que trabalham juntos lidam melhor com as angústias e tendem a ser mais tolerantes. Mas é preciso saber separar a relação profissional da familiar. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre o suicídio no trabalho e suas possíveis causas. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás lança a sua 7ª corrida de rua, cujo tema será a defesa da justiça do trabalho. Casais que trabalham juntos lidam melhor com as angústias e tendem a ser mais tolerantes. Mas é preciso saber separar a relação profissional da familiar. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre o suicídio no trabalho e suas possíveis causas. Hora Extra está começando agora. Em 2016, o TRT de Goiás comemora 26 anos e convida a todos para uma grande festa de saúde e bem-estar em defesa da justiça do trabalho, a já tradicional e aguardada Corrida TRT Goiás. Aproveitando a tradição e o alcance social da corrida do TRT de Goiás, o tema para a 7ª edição do evento foi escolhido para chamar a atenção sobre os problemas enfrentados pela Justiça do Trabalho. O desembargador Elvésio Moura representou o presidente Aldon Taglialenha no lançamento e falou sobre o tema em defesa da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está passando, desde a sua criação, talvez o momento mais crítico da sua existência. Não que ela corra risco de ser extinta enquanto instituição, porque está previsto na própria Constituição da República, está prevista a existência da Justiça do Trabalho como um dos ramos do Poder Judiciário da União. Entretanto, se você não dá condições de funcionamento, se você não propicia os meios, garantindo os recursos para a própria sobrevivência dessa instituição, na prática, você impor o fechamento das portas dessa importante instituição que tem como missão a entrega da prestação jurisdicional trabalhista. O desembargador destacou também a importância da corridinha infantil, que neste ano terá sua 3ª edição e mais uma vez faz um alerta para o combate ao trabalho infantil. Os atletas que vão participar da 10ª edição do evento já entraram no clima da competição, logo no lançamento. 5 deles receberam homenagens que representaram o valor que a Justiça do Trabalho dá ao esporte. Parabéns para a iniciativa do TRT e ser homenageado, eu me sinto muito feliz, é uma alegria muito grande estar aqui nessa iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho. A novidade chamou a atenção até mesmo dos atletas mais experientes, como Vani Rodrigues, de 58 anos, que vai participar da corrida do TRT de Goiás pela 5ª vez. Nas outras 4, ela esteve no pódio. E neste ano, a expectativa é a mesma. Todos podem, todos. 2 em primeiro lugar, 1 de segundo e a outra em terceiro. E essa como é que vai ser? Ai, se Deus te dá em primeiro lugar, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de novembro pelo site ranker.com.br/corrida TRT. Lá os atletas têm também todos os detalhes sobre a corrida. Você trabalharia junto com seu parceiro, marido, companheiro, namorado? Casais que trabalham juntos lidam melhor com as angústias e tendem a ser mais tolerantes, segundo os especialistas. Para alcançar esse equilíbrio, no entanto, é preciso saber separar a relação profissional da familiar. Viver e trabalhar juntos. Essa parceria faz parte da rotina de vários casais, principalmente quando tem um negócio próprio. Mas tem gente que acha que isso pode prejudicar o relacionamento. Às vezes dá briga sim. Às vezes dá um conflito, aí leva para casa os problemas do trabalho, não dá certo. Se fosse para você, você prefere não? Prefiro não.
Não, é uma parceria bacana, né? Até porque hoje em dia não tem mais essa discriminação da mulher, né? Hoje em dia a mulher e o homem estão no mesmo patamar, mesmo que ainda a gente vive na sociedade machista, no caso, né? No caso de Aressa e Carlos Augusto, essa união no amor e no trabalho deu certo desde a época da faculdade. O casal de arquitetos namora há mais de 5 anos e há 3 trabalha junto. Aqui no escritório, eles passam praticamente o dia todo assim, um do lado do outro. Aressa é mais detalhista com os projetos, já Carlos Augusto é mais prático, mas são nas diferenças que eles se complementam. Então, a nossa sociedade surgiu muito naturalmente, veio da faculdade e aí foi acontecendo. Quando a gente se formou, a gente falou, vamos montar escritório. E aí, essas funções da sociedade foram acontecendo mesmo, e aí a gente foi vendo o que cada um fazia melhor, e a gente foi dando certo, tem dado muito certo. Um estudo feito em 2013 mostra que 80% dos casais entrevistados que trabalham juntos são mais compreensivos um com o outro. É que eles entendem quando o companheiro ou a companheira precisa passar do horário, se dedicar mais ao trabalho, mas especialistas alertam, é necessário ter muito cuidado para a vida profissional não afetar a vida pessoal ou vice-versa. Carlos e Aressa já passaram por dificuldades, mas com o tempo estão aprendendo a lidar com os conflitos do dia a dia. Assim, quando é assunto pessoal, a gente geralmente não traz para o escritório, né? A gente faz o possível para não afetar. Então, às vezes, um está estressado com o outro, a gente vai ali, resolve os problemas do trabalho e depois resolve os problemas pessoais. E o contrário também, às vezes acontece, eu acho que isso é normal em qualquer sociedade, às vezes tem as divergências, mas a gente sempre tenta não passar isso para o nosso cliente, sempre o assunto é nosso. Este mestre em psicologia explica que o casal precisa ter maturidade e cuidado para que os problemas do trabalho não tornem a vida a dois mais difícil. Tem que ter um cuidado, o que é trabalho, né? O que é afeto, né? Amor e tudo mais. E aí é importante, para que isso dê certo, em que o casal também faça outras atividades esportivas, atividades de passeio em lugares diferentes, para ele poder perceber que os lugares são diferentes. Então, se você trabalha ali 8 horas por dia com a mesma pessoa, você vive 24 horas com ela. Né? Então, realmente, vai ter que ter mais equilíbrio entre os dois. Então, nada de conversar de trabalho à noite. Né? Ou, se for conversar, delimitar um horário e depois deixar isso de lado. Por quê? Porque, senão, corre o risco de ter desgaste e aí a relação, ela pode ser acabada, né? Mesmo com todas as dificuldades, Carlos e Aressa sabem que o diálogo e o respeito são a chave do sucesso, seja em casa ou no trabalho. E tudo isso acaba sendo um aprendizado para o futuro, né, Carlos? No início foi muito difícil, né? Assim, algumas questões, altos e baixos, mas a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso, né? E não só lidar com o mercado, mas lidar também com as diferenças de pensamento, de ideias e alinhar uma ideia para seguir, né? Crescendo, digamos assim. No final das contas, quando há amor, todos os problemas ficam para trás. Bom para os negócios e principalmente para a felicidade do casal. No próximo bloco, a advogada Carla Carneiro fala sobre o suicídio no trabalho e suas possíveis causas. Voltamos em instantes. Segundo o psicanalista francês Christophe Dejour, conservamos a nossa saúde mental graças à relação de prazer com o nosso trabalho. Mas e quando o prazer se transforma em sofrimento no trabalho? É sobre essa nova organização do trabalho que impõe metas inalcançáveis, jornadas exaustivas e foco em resultados que vamos tratar no programa de hoje. Como esse excessivo foco na produtividade, o isolamento do trabalhador e a falta de solidariedade podem provocar o adoecimento e levar muitos profissionais a atitudes extremas como suicídio no ambiente de trabalho. Para discutir o assunto, convidamos hoje a advogada e estudiosa Carla Carneiro, doutoranda em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela PUC Goiás.
Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, Carla. Muito obrigada, Fabiola. Carla, o suicídio é tabu, como todos sabemos. As pessoas preferem se calar a discutir abertamente o assunto. Mas um fenômeno recente e recorrente no mundo e no Brasil tem sido o suicídio das pessoas no ambiente de trabalho. O que leva essas pessoas a um ato tão extremo no ambiente de trabalho, né? O que elas querem dizer para o mundo? Fabiola, Christophe Dejour, que é um psicanalista francês e estudioso, é autor da disciplina da psicodinâmica do trabalho, ele diz assim que toda conduta humana tem um endereço, tem uma mensagem, e ele não tem dúvidas de que um suicídio ocorrido no trabalho é decorrente das condições de trabalho, e estudos mais aprofundados demonstram que, na verdade, tem a ver com a organização do trabalho. Tudo isso tem uma causa maior, atualmente, e é justamente as políticas neoliberais. O neoliberalismo é uma política econômica que visa o lucro, né? Visa o lucro. Só que, para se alcançar esse lucro, ele passa por relações de trabalho desumanas e degradantes. Por quê? Porque ele propõe o afastamento do Estado, né, quanto à proteção do trabalhador. Ele fala, Estado, sai porque eu preciso que esse trabalhador entre no mercado, né, e possa ser regido pelas leis de mercado e não pelas leis do Estado. Então, isso desprotege. Ele exige que haja a terceirização. A terceirização, ela fragmenta a categoria, né? Então, isso também desprotege o trabalhador. Ele fica à mercê das relações de trabalho. E, por último, ele exige que haja uma flexibilização de direitos trabalhistas. E nós estamos percebendo isso fortemente no Brasil, né? Nós acabamos de passar por um processo de impeachment e a primeira fala do governo foi flexibilizar direitos trabalhistas, como se isso pudesse ser causa de crise econômica. É uma mentira, isso não é verdade, né? Nós sabemos que não é. Querem colocar o custo no trabalhador, No né? trabalhador isso não é, né? Então não há que se flexibilizar direitos, né? Não há que se reduzir mais o que já está tão reduzido, né? Isso não vai ajudar a política interna e, pelo contrário, vai adoecer e matar mais pessoas, né? Doutora Carla, dá para pensar no modo de produção capitalista sem essa violência, essa competitividade exacerbada, né, que acaba adoecendo os trabalhadores? Olha, Fabiola, e agora eu me reporto mais uma vez a Dejour, né? Ele tem um livro muito interessante que se chama Suicídio no Trabalho, O que Fazer. Ele faz toda a apresentação da clínica psicodinâmica do trabalho, todos os estudos sobre o suicídio no trabalho e aborda um estudo de caso. Então, ao final desse livro, Dejour propõe como uma forma de prevenção do suicídio no trabalho a avaliação coletiva do trabalho. Por quê? Porque ele diz que um dos métodos de gestão que foram introduzidos pelo neoliberalismo e que tanto adoece os trabalhadores é a avaliação individualizada de desempenho, ou seja, você propõe metas inalcançáveis e depois você diz que você vai avaliar individualmente cada um, certo? De forma quantitativa e objetiva, né? Vamos dizer, por exemplo, nós estamos aqui na TV do TRT, quando o tribunal propõe que os juízes sejam avaliados pelos números de audiências que fazem, pelo número de audiência de sentenças que prolatam, certo? Isso é desumano. Isso é desumano. Por quê? Porque Dejour diz que trabalhar é muito mais do que produzir, né? Trabalhar implica em viver junto, em se transformar. Ele diz assim que todo trabalho gera sofrimento, mas que quando eu encontro prazer no trabalho, eu me mobilizo para isso e eu tenho liberdade para ser criativo, né? Eu vou encontrar prazer, eu vou ser feliz no meu trabalho. Mas quando eu estou engessada,
quando eu tenho metas a serem alcançadas, que são humanamente impossíveis de serem alcançadas, né? Eu entro num processo de sofrimento. Então, esse sofrimento, que antes era criativo e por isso gerava prazer e alegria, passa a ser patogênico e gerar, então, doenças e suicídio no trabalho. Então, por isso é que a avaliação individualizada de desempenho, ela é adoecedora. Então, a proposta de DEJUR para que não haja essa violência, que a avaliação seja coletiva, ou seja, porque na individualizada, eu sou isolada, eu passo a competir com você, eu passo a mentir para você, eu passo a desejar e fazer o mal para você. E na coletiva, né, nós vamos ter que produzir juntos, nós vamos ter que escutar uns aos outros. Mas é muito importante levantar um dado, Fabíola, que essa coletiva, essa avaliação coletiva, não é essa avaliação de equipes que o neoliberalismo também propõe, sabe? Porque nessa de equipes, o que é? Há uma pressão de um grupo para que todos produzam juntos. Aí, ao invés de você sofrer a pressão, a cobrança só do seu empregador, você passa a sofrer também a cobrança do seu grupo de trabalhadores, entende? É muito mais adoecedor. Ok, vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com a estudiosa e advogada Carla Carneiro para saber o que leva as pessoas a cometer suicídio no ambiente de trabalho. Quais são as causas e consequências desse ato tão extremo de tirar a própria vida. Não saia daí, voltamos já. De que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Férias coletivas podem ser concedidas a todos os trabalhadores, a determinados estabelecimentos, ou somente a certos setores da empresa para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. Hora Extra está de volta e hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro sobre o suicídio no trabalho e suas possíveis causas. Doutora Carla, a tendência é achar que o perfil do trabalhador que comete suicídio no trabalho é daquela pessoa que já tem histórico de transtornos mentais, que é depressiva, mas não é bem isso, né? Parece que as pessoas mais idealistas no trabalho é que podem cometer tal ato conforme se desenvolve algum tipo de problema no trabalho. Sim, por que as pessoas mais idealistas no trabalho podem cometer o suicídio? Justamente porque são aquelas pessoas dedicadas, aquelas que querem fazer o melhor. Geralmente essas pessoas são justamente as vítimas do assédio moral. E o assédio moral é uma das causas para o suicídio, né? Então o que acontece? DEJUR diz que o suicídio, o assédio moral sempre existiu, mas por causa da avaliação individualizada, as pessoas hoje quebraram o vínculo da solidariedade, se tornaram isoladas. Então esse assédio está produzindo um suicídio no trabalho, né? E sempre por causa da organização do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito dedicada, alcança as metas acima daquilo que é esperado. Muito feliz, muito eficiente, muito realizada, certo? De repente, né, por um motivo ou por outro, aquele setor dela que seria de vendas, né, cai. Cai não por culpa dela, mas porque mudou a gerência e eles mudaram o perfil de avaliação, por exemplo, do que é qualidade para aquelas vendas. Então, ele está sendo avaliado de forma distorcida. Isso pode gerar, né, um sofrimento a tal ponto que DEJUR diz que ele pode sair ali daquela reunião e suicidar. É muito sério, né? É muito sério, é muito sério. Veja bem aquele caso recente daquele pai de família, né, que saiu, me parece que de uma empresa de telefonia, onde era gerente, onde saía muito bem e do nada, né, chega em casa, mata todo mundo e suicida. Entende? Então, é um sofrimento psíquico, né? É uma desconstrução
da personalidade da identidade da pessoa, né? Que sempre está relacionada ao trabalho. Exatamente. Doutora Carla, nós vamos ver agora uma rápida matéria, né, sobre o trabalho que é desenvolvido no Centro de Valorização da Vida e que trata um pouco dessa questão do suicídio no trabalho. Vamos lá? Provavelmente todos nós conhecemos alguém que já pensou, tentou ou chegou a cometer suicídio. Histórias de quem está cansado de viver e tem intenção de se matar são frequentes aqui no Centro de Valorização da Vida. O CVV é referência na prestação de serviços de apoio emocional e prevenção do suicídio, por telefone ou pessoalmente. Só em Goiânia são 38 voluntários que dedicam um pouco do tempo para ouvir quem precisa de ajuda. Sim. Então, como você está sentindo hoje? São momentos difíceis para você, né? Eu compreendo. Maria de Jesus é voluntária no CVV há mais de 20 anos. Ela conta que o local recebe uma média de 800 ligações por mês. É muita gente sofrendo, angustiada, e uma das queixas está relacionada ao ambiente de trabalho. São as pressões de patrões, de próprios colegas de trabalho, né? São coisas assim do dia a dia de um trabalho, em que as pessoas estão sofridas, estão com dificuldades para estar caminhando pela vida. Então, resolve-se a seccioná-la. Mas aí, então, quando encontra alguém que a escuta de uma forma diferenciada, como eu disse, sem críticas e sem o julgamento, principalmente, ela vai se reautovalorizar. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, quase 7 tiraram a própria vida em 2012, segundo a pesquisa mais recente da Organização Mundial da Saúde. Os números são preocupantes. No mundo, é registrada uma morte por suicídio a cada 40 segundos. No entanto, não há referência sobre suicídio no trabalho, já que não há notificações que indiquem a causa. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e, segundo a OMS, 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. Reclamar que a vida não vale mais a pena é um dos principais sinais de que alguém está pensando em se matar. Mas se a pessoa tiver ajuda ou alguém para escutá-la, é possível reverter essa situação. Para Maria de Jesus, é fundamental quebrar o tabu que existe sobre o tema do suicídio, o que ajuda muito na prevenção. De vez em quando acontece isso porque as pessoas não têm esse controle. Ela está num momento emocional muito abalado, em que ela procura, de alguma forma, sair dessa dor, desse sofrimento. E como sair disso, ela só vê aquele caminho da autodestruição. Por isso é que nós devemos dar mais atenção às pessoas, descobrir mais o que elas estão pensando, o que é que nós podemos estar ajudando a essas pessoas. Para quem está passando por momentos difíceis e muitas vezes não tem com quem desabafar, o número do CVV é 141. Os voluntários estão lá, do outro lado da linha, para ouvir e ajudar a salvar vidas. A matéria mostra que escutar, né? Que a escuta, a solidariedade, ouvir o outro é importante. Isso também se aplica ao ambiente corporativo? Sim, é o que a psicodinâmica denomina de espaço de deliberação. Há um consenso de que os espaços de deliberações, eles podem ser formais e informais. Os formais são as reuniões, são os momentos, né, designados para aquilo. E os informais é o cafezinho, né? É o vestuário, é o ônibus. Então, a proposta é que haja uma escuta de risco. É aquela escuta que vai permitir que, de alguma forma, o interlocutor modifique o seu modo de pensar, seu modo de agir. Nesses espaços de deliberações, podem ser construídos, né, momentos onde tudo isso que está adoecendo possa ser transformado. A gente tem percebido que muitas vezes, o que a Dona Maria de Jesus falou, basta que haja alguém para ouvir, para que aquela pessoa se sinta confirmada, né, e consiga dar aquele passo e perceber o que talvez não esteja percebendo. Com certeza. Carla, muito obrigada pela entrevista, sempre muito esclarecedora. Muito obrigada. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web. Até a próxima semana.